Muito bem, então vamos dar a continuidade depois do nosso desafio aqui com tecnologia. Mais uma vez estão todos bem-vindos, os estudantes que estão acompanhando a aula ou estarão acompanhando a aula online. Vamos dar a continuidade aqui, já falava aqui, já estamos no período intermediário e estaremos já a enviar os testes no nosso grupo do WhatsApp. Então, fique atento ao longo desta semana que vai iniciar amanhã. Não serão testes assim complicados, serão testes simplificados, mas o objetivo é que cada estudante possa voltar a rever as matérias que já foram aqui apresentadas e com isso vai ajudar e também poder escrever aquilo que são as questões que serão colocadas e dando as devidas respostas. Então, o nosso objetivo nos testes é que as suas respostas reflitam o seu entendimento em torno das matérias lecionadas. Não é necessariamente que você precisa trazer toda a Bíblia ou tudo que foi apresentado aqui. Então, você vai precisar trazer algumas abordagens, algumas respostas consoante aquilo que você compreendeu ao longo das aulas que foram apresentadas aqui na sala de aulas. Então, esse é o nosso objetivo, não é necessariamente para reprovar você, não. Nós queremos que você cresça e cada vez mais seja, portanto, melhor no entendimento. Então, esse é o objetivo dos testes. Queremos ajudar. Também precisamos saber onde podemos ajudar havendo a necessidade. Havendo alguma dificuldade no entendimento das matérias, nós vamos perceber isso ao longo, portanto, todos os testes que são enviados a nós. Nós fazemos toda a diligência de ler e ver e compreender a mentalidade, ou seja, o fio de raciocínio de cada estudante, e assim podemos averiguar se dá para enfatizar um pouco mais nesta matéria ou vamos só dar o seguimento. Certo? Então, fique atento para este objetivo. Cada disciplina terá um teste e você será dado um período que vai poder ter para responder às questões que virão no teste e depois submeter ao respectivo professor. Então, amanhã, está tudo bem? Graças a Deus. Que bom te ver. Muito bom. Então, antes de nós entrarmos na nossa matéria, que é sobre as religiões do mundo, que é a continuidade da matéria que já introduzimos na aula passada, queria só enfatizar alguma coisa que é algo que já li várias vezes, mas esta manhã foi uma coisa muito fresca para mim. Em Mateus capítulo 7, não é? Começando do versículo 7, diz assim, é sabido por todos nós, mas que só me deu uma vontade de partilhar com os irmãos. Pedi e ser-vos-á dado, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á. Porque no versículo 11 diz que se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. E para mim isso foi algo que estava meditando, estudando. Geralmente quando você chega nesta matéria da apologética, às vezes parece que você não está mais falando da Bíblia, porque não trazemos muitas referências bíblicas, muitas citações. Aqui falamos de tanta informação em relação às religiões, às crenças e, portanto, várias informações que nós trazemos aqui que parece que são informações, claro que são informações extra-bíblicas, mas é muito importante também que
que mantenhamos o nosso foco, ok? Mantenhamos o nosso foco naquilo que é o ensino da palavra. Não esquecer, olha, há questões em que nós nos encontramos numa situação extremamente complexa, complicada, e esta palavra que acabo de ler em Mateus capítulo 7, quando Jesus fala para os discípulos: pedi e ser-vos-á dado, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á. E ele depois dá esta referência de: olha, vós mesmos sois maus, o homem mau, mas sabe fazer um esforço para dar o que é melhor aos seus filhos. Aliás, tem alguns pais que não procuram se esforçar para isso, não é? Por causa da natureza da maldade do coração do homem. Mas ele diz que vós, no contexto geral, os pais procuram o melhor para os seus filhos, exceto aquelas questões em que alguns pais têm uma mentalidade completamente deturpada, que não tem esse senso de responsabilidade. Ele diz que, mais no contexto geral, vocês procuram sempre o que é melhor para os filhos. E quanto mais a Deus, que é bom, dará boas coisas aos seus filhos. Eu sei que, como estudante da Bíblia, geralmente chegam momentos que nós ficamos desencorajados. Ficamos pedindo e parece que nada acontece. E bate, e parece que nada se abre. Parece que ninguém está ouvindo do outro lado da porta. Ok? E procuras oportunidades e parece que nada existe na sua frente. Amados, é uma outra questão batermos, pedirmos e buscarmos. Mas há outra coisa, ter a confiança na bondade do Pai. Se nós termos a plena confiança na bondade do Pai, nós poderemos descansar, sabendo que, olha, meu Pai sabe o que é bom para mim. Sabe o que é bom para mim. E sendo que Ele é bom, e Ele sabe o que é bom para mim, significa que, inevitavelmente, aquilo que é bom para mim, o meu Pai trará no tempo próprio para o meu bem. Agora, isso pode parecer que é uma palavra simplesmente para nos estimular, para nos encorajar, mas a verdade é que todo aquele que recebe a palavra de Deus confiantemente e confiar, andar pela fé, confiando nessa palavra, tudo o que ele pedir lhe será concedido. Será concedido. A questão é, nós buscamos a Deus para conhecer a Ele, termos uma relação íntima com Ele, desenvolvermos uma comunhão com Deus, de forma que nós possamos ouvir quando Ele fala e nos direcionar num caminho que nós devemos seguir. Muitas das vezes nós estamos mais ocupados com aquilo que nós necessitamos do que ocupados com a voz do Senhor. É neste preciso momento que muitas das vezes, quando estamos à busca, estamos a pedir, o nosso foco não é o Senhor, o nosso foco é aquilo que nós queremos. E esse que é o grande problema, muitas das vezes. Porque quando nós pedimos alguma coisa, temos que saber a primeira coisa: o meu Pai é bom. Antes de eu receber aquilo que o Senhor tem, eu tenho que me alegrar no fato de que Ele é bom. Eu tenho que me deleitar na certeza de que Ele é bom. E quando eu tenho essa toda alegria,
toda esta liberdade de adorar, independentemente da demora, eu sei que Ele é bom. Salmos 34, versículo 8 diz que provai e vede que o Senhor é bom. Provai e vede. É uma questão de testar. O que nos leva para testarmos é exatamente esta mentalidade. Eu vou a Deus pedindo, buscando, batendo. O meu foco não é alcançar o que eu quero, mas é experimentar a bondade do Pai. Eu garanto que quando nós temos esta mentalidade, nós não vimos a demora. Nós estamos preocupados com o tempo, mas estamos ocupados com a bondade de Deus. Esta mentalidade é transformadora. E nós ganhamos uma experiência. Porque há certas coisas que Deus tem para nós. E eu garanto, e eu tenho essa certeza, de que tem muitas coisas que Deus tem para nós. Mas o nosso problema é que não temos aquela maturidade de nos gloriar em Deus, independentemente da falta. Mas queremos nos gloriar nas bênçãos quando formos a receber. E isso, muitas das vezes, retarda o cumprimento daquilo que são as promessas de Deus em nossas vidas. Porque, em vez de nós nos preocuparmos com o recebimento, temos que nos preocupar com a comunhão. Comungar com a bondade do Senhor. Nos alegrarmos independentemente das respostas. Se ela abre ou não abre, eu ter um profundo agradecimento no coração, o fato que eu tenho acesso ao Pai. Eu tenho acesso. Isso é extremamente maravilhoso. Porque realmente eu conheço vários cristãos. Claro que cada um de nós já chega às vezes a essa mentalidade. Eu tenho pedido há muito tempo, tenho buscado há muito tempo, não consigo alcançar, não estou a ver nada, parece que Deus não ouve as minhas orações. Porque as nossas expectativas estão focadas nos objetos, nas bênçãos, não no provedor. Esquecemos da bondade de Deus. Quando começamos a reclamar, significa que nós não confiamos no fato de que Deus é bom e Ele sabe o que é bom para nós. Esta é a questão. Só queria partilhar isso. Para mim foi algo muito fresco. Olha, ocupe-te com a bondade de Deus. Ocupe-te com a bondade. Não te ocupe com as suas necessidades. Porque são muitos cristãos que são guiados pelas necessidades, mas não são guiados por Deus. E quando você é guiado pelas necessidades, você vai ver que a sua vida estará cada vez mais frustrada. Existem missionários, falando da experiência pessoal, não no sentido de ter eu sofrido isso, mas de pessoas que já convivi com eles. Mesmo na questão missionária, na questão, por exemplo, implantar uma igreja, começar uma igreja, nós sabemos que há uma grande necessidade de se evangelizar as pessoas, estabelecer igrejas em vários locais, mas a verdade também é que a coisa mais importante é quando nós estamos nos empenhando para cumprir com a grande comissão, o ir responder à grande ordenança de Cristo em forma de ir, temos que estar atentos para escutar o que Deus diz. Ok? Não começamos uma obra só porque há uma necessidade, mas começamos uma obra quando Deus diz que é o tempo. Caso contrário, você vai ficar frustrado. Estando fazendo o quê? A obra de Deus e ficar frustrado, porque você talvez foi em frente de Deus. Então, é simplesmente uma coisa só para digerir
refletir enquanto estamos a mergulhar nessa matéria sobre as religiões. Então, na semana passada, na aula passada, nós trouxemos a introdução às 10 maiores religiões do mundo. E aqui apresentamos uma breve introdução, que era um resumo de cada uma dessas 10 maiores religiões do mundo. Então, hoje vamos entrar um pouco, vermos aquilo que cada uma dessas religiões crê e, se calhar, conhecer um pouco mais dos seus livros sagrados, a sua origem, as suas expansões ao longo da história da humanidade. Então vamos ver um pouco sobre isso. Eu creio que é uma das áreas que requer muito estudo, mas não só. É um ensino que traz consigo muita informação. Só vamos procurar resumir da melhor forma para que não fiquemos aqui todo o resto das semanas que nos restam para completar o nosso trimestre só a falar disso, porque realmente é muita informação. Vamos procurar resumir e podermos porque, conforme falei, que vamos nos focar nas 3 principais religiões que influenciam a maioria das pessoas na nossa era moderna. Mas claro que são religiões que tiveram uma origem há bastante tempo. E pronto, vamos falar sobre isso, como o Espiritismo é uma das religiões que vamos levar talvez uma aula focando só no Espiritismo, e vais ver os impactos do Espiritismo na nossa era moderna, apesar de ser uma religião que começou há bastante tempo, quase logo no início, o Espiritismo começou a se manifestar de forma não muito bem definida, mas foi se manifestando e já mais tarde ganhou até o próprio nome ou nomenclatura do Espiritismo. Mas hoje vamos entrar um pouco mais falando das 10 religiões, inclusive o próprio Espiritismo. Mas vamos começar portanto, do cristianismo, conforme dizemos que também está na mesma linha e que é considerado a religião. Então, o cristianismo, na nossa introdução, no nosso resumo, falamos que o cristianismo é a maior religião do mundo, com cerca de 2,3 bilhões ou 2,2, uma coisa similar. 2,3 bilhões de praticantes. E infelizmente também falamos que a maior parte desse número são cristãos nominais, não cristãos convertidos. Mas estão alguns, o cristianismo para eles é tipo cultura, ok? Não estão lá exatamente ativos, praticando aquilo que é a vida cristã, mas sim professam ser cristãos, mas eles não possuem as convicções do cristianismo, ok? Então, muitos são aqueles que nascem numa cultura cristã, talvez numa família cristã, e crescem recebendo algumas orientações, alguma espécie de educação cristã, mas que nunca abraçam o cristianismo. Pode até se identificar com o cristianismo,
mas que eles não entendem o próprio cristianismo. Não, é triste, mas é uma realidade. É triste, mas é uma realidade. Agora, então falamos que o cristianismo fundamenta-se nas raízes históricas de Jesus Cristo e nos eventos cruciais ocorridos há mais de 2000 anos atrás. Isso é óbvio para todos nós, mas aqui é a escola bíblica, então não podemos presumir que todos têm esse conhecimento. Então temos que trazer esses ensinamentos básicos para que cada um possa entender. Quem já sabe, melhor é. Quem não sabe, então tome o conhecimento. Então, o cristianismo fundamenta-se nas raízes históricas de Jesus Cristo e em eventos cruciais ocorridos há mais de 2000 anos atrás. Isso começou no Oriente Médio e esse fenômeno religioso intrinsecamente ligado a uma matriz cultural e religiosa complexa. Os principais países praticantes já nós já apresentamos na aula passada, como Estados Unidos da América, como Brasil, como México, como Rússia, como Filipinas e como vários países aqui na África e muitos outros a nível internacional. Então, vamos lá ver algumas características que caracterizam o cristianismo. Algumas características. A primeira característica, a vida e os ensinamentos de Jesus Cristo. A vida e os ensinamentos de Jesus Cristo caracterizam a vida, ou seja, o cristianismo. Então, tornam o cerne do cristianismo, ou seja, o cerne do cristianismo reside na vida e nos ensinamentos de Jesus Cristo. Nós todos conhecemos, não é, uma figura central que viveu na Judeia durante o século número 1, século 1, na nossa era. Século 1. Para alguns que não sabem, por que é século 1? Será que os anos começaram no tempo de Jesus Cristo? Não. Lembrando que eu creio que vocês estudaram isso na aula de história do Antigo, profetas do Antigo Testamento, não é assim? A questão da contagem dos anos. Antes de Jesus, a contagem era regressiva, não é isso? Então, sabemos que tem pessoas que viveram há 3.000 anos, ou seja, 2.000 anos antes de Jesus Cristo, e a contagem ia regredindo até que Cristo nasceu. Alguns acreditam que foi no ano 0, outros acreditam que foi no 4º ano, naquele novo portanto, século. Então, a partir de Cristo até cá, a contagem é ascendente. Estamos já numa contagem ascendente. Estamos já a contar no primeiro século, segundo século, terceiro e assim sucessivamente. Hoje estamos no século 21. Então, Jesus Cristo viveu na Judeia durante o século número 1. Reconhecido como Filho de Deus, Jesus propagou valores de amor, compaixão e o reino de Deus. Ele veio aqui com uma ética transcendental. Ele veio aqui para apresentar o sistema de valores divinos, que eram diferentes do sistema dos valores terrenos daqui deste mundo. Então ele veio propagar valores como amor, como a compaixão, e não só, ele veio ensinar sobre o reino de Deus. Seu ministério foi repleto de milagres, de ensinamentos em forma de parábolas, e culminou na crucificação e na sua ressurreição.
Ele foi crucificado e depois ressuscitou. E esses eventos são fundamentais na teologia cristã e que simbolizam a vida eterna, ou seja, a salvação e a vida eterna para os que creem. Então, uma das características que também caracterizam o cristianismo é também conhecermos a expansão e a consolidação do cristianismo. Podemos conhecer a expansão e a consolidação do cristianismo. Quando falamos após a ascensão de Jesus Cristo, Cristo morreu, através da crucificação foi sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou, e depois de uns 40 dias ele ascendeu, ele subiu para o céu. Voltou para onde ele esteve antes da sua vinda aqui na terra, antes de nascer como um bebê. Jesus Cristo já existia, porque ele é Deus, ele não tem início e não terá fim. Mas aqui na terra ele teve que nascer como um menino. Muitas pessoas portanto, ficam confusas quando nós falamos de que Jesus Cristo é Deus, Jesus Cristo é eterno. Não, se ele foi nascido pela Maria, como é que você vai dizer que ele é eterno? Se ele começou a existir nos tempos de Herodes, nos tempos em que Pilatos era governador da Judeia, como que vocês dizem que Jesus Cristo é eterno? Falamos, olha, na sua humanidade, Jesus Cristo teve o início. Ou seja, houve tempo, Jesus Cristo, desde a eternidade, ele nunca foi, não era homem, como nós. Mas ele passou a ser homem através do processo de nascimento biológico. É quando ele se tornou homem, como um de nós. Apesar de que ele já existia, desde a eternidade passada, como Deus. Mas ele teve que se encarnar para ter uma experiência de viver como homem e não só poder dar a sua vida para resgate de muitos. É nesse preciso momento que ele assumiu a vida humana e começou a viver como homem. Mas não era o início da existência dele, quando ele se fez homem. Está tudo claro, não é? Então, falamos que após a ascensão de Jesus Cristo, ele já veio do céu, ele voltou para o céu. É quando ele ascendeu. Depois da sua ascensão, os seus seguidores, os apóstolos, começaram a disseminar, começaram a difundir o Evangelho, que são as mensagens que eles também receberam de Jesus Cristo. Então, não só em forma de pregação, mas também em forma de escritos. É quando houve o surgimento ou a compilação do Novo Testamento, após, portanto, a sua ascensão. Logo naquele primeiro século, vários seguidores de Jesus começaram a registrar o que eles ouviram para os seus ensinamentos, o que eles viram através das suas obras, das suas ações, dos seus milagres. Então registraram tudo aquilo. Então, apesar de que eram ensinamentos, eram escritos que cada um trazia aquele conceito, cada um trazia aquela visão, e de forma que mesmo vendo os 4 evangelhos, você vai ver que cada um escreveu no seu estilo, de acordo com como ele percebeu e entendeu e portanto, testemunhou os acontecimentos. Mas cada um escreveu da maneira que ele percebeu, como testemunhas oculares. Mas até no 4º século, no ano 325 depois de Cristo, houve um concílio, que é conhecido como o Concílio de Niceia, é onde os cristãos,
alguns são conhecidos como os pais cristãos, ou os pais apostólicos, tiveram esse concílio, é uma reunião muito grande que tiveram lá para debater assuntos doutrinais, para poderem saber exatamente qual é a verdadeira doutrina, porque naquele período já começaram a surgir vários hereges, vários ensinamentos que não refletiam aquilo que eram ensinamentos de Jesus Cristo, que foi passado para os seus discípulos, e os seus discípulos passaram para os outros homens. Já estávamos lá no quarto século, já algum tempo havia passado, já começavam a surgir várias heresias. Então, nesse momento, precisaram sentar e redefinir, ou seja, procurar encontrar exatamente aquilo que tem o respaldo dos ensinamentos de Cristo e aquilo que estava equivocado. Nesse momento, tiveram este concílio da Niceia para estabelecer doutrinas fundamentais e, em particular, debater sobre a divindade de Jesus Cristo e não só também a doutrina da Trindade. Então, houve esse debate na arena cristã, porque havia muita coisa que se infiltrava no seio da igreja. Então, neste concílio, houve esta definição e passou-se, a partir de lá, com uma compreensão que até hoje em dia temos beneficiado. Porque muitos cristãos tinham dúvida sobre a identidade de Jesus Cristo. Okay? Mesmo lembra que houve uma questão que ele colocou, se não estou em erro, foi em Mateus capítulo 18, vamos lá verificar. Estou procurando a passagem aqui, onde é uma passagem onde ele estava perguntando sobre a sua identidade aos discípulos, querendo saber quem eles pensavam que ele fosse. Não percebi? 16? Ok. Sim, Mateus 16, no versículo 13, ele disse o seguinte: e chegando Jesus às partes da Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram: uns dizem que é João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. E no versículo 15, disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? Então Simão Pedro, tomando a palavra, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondeu, disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Veja lá só. Por que trago essa passagem? Muitos, mesmo nos tempos de Jesus Cristo, aqui na Terra, não conheciam quem Jesus Cristo era. Tinham dificuldades de conhecer a verdadeira identidade de Jesus Cristo. Era confundido de todos. É por essa razão que dizem: quem vocês acham que os homens
pensam que o Filho do Homem é? Dizem, alguns pensam que é João Batista que ressuscitou e se reencarnou, não é? Aquela convicção, mentalidade de reencarnação. Outros pensam que é Elias, o profeta. Outros pensam que é Jeremias ou um dos profetas. E ele disse, ok, agora, e vocês? O que pensam da minha identidade? Então, Simão Pedro, que era mais atrevido, mais espiritual em alguns momentos, ele, enchido do Espírito Santo, ele trouxe a revelação de quem Jesus Cristo é. Ele disse que de facto, isso não veio de carne e sangue, não é Espírito, é Pai que te revelou, para que vocês conheçam a minha identidade. Mas não continuou assim por tanto tempo. Pessoas começaram a ter dificuldades de conhecerem quem Jesus Cristo era. Não era tão explícito. Então houve esta confusão, esses conflitos doutrinais, e neste Conselho da Nicéia houve uma definição sobre a identidade divina de Jesus Cristo. E não só a doutrina da Trindade, também a doutrina da Trindade sofreu vários ataques, porque parece que existem passagens na Bíblia que parece que a Trindade não existe. Até hoje em dia, a doutrina da Trindade é uma das doutrinas agressivamente atacada. Tem pessoas que não creem na Trindade. Algumas pessoas, tem vários extremos aqui. Tem uns que pensam que Jesus Cristo é tudo. Ele é Deus Pai, é Deus Filho, é Deus Espírito Santo. Dizem que Jesus Cristo só. Você já ouviu dessas crenças? Nunca ouviu? Se alguém não ouviu, já pode mais tarde ouvir. Só é Jesus só. Não se fala de Deus Pai como uma pessoa, mas fala que Ele é único que existe como Deus, Jesus Cristo. Agora, os outros extremos, como nossos conhecidos aqui, Testemunha de Jeová, dizem que Jesus Cristo não é Deus, é uma mera criatura. O único Deus verdadeiro é o Pai. Veja lá só. Não. Tem alguns que tentam conciliar esses dois pensamentos, e alguns não reconhecem o Espírito Santo como Testemunha de Jeová, não reconhecem o Espírito Santo como uma pessoa, mas sim como uma força. Ok? É simplesmente uma força de Deus. Mas quando você estuda a doutrina do Espírito Santo, você vai perceber, uau, o Espírito Santo pensa, tem emoções, tem livre-arbítrio. E essas são algumas características de uma pessoa. Ok? Enfim. Esta doutrina também foi limada, foi bem estruturada neste Conselho de Nicéia. Portanto, é um dos concílios que é muito marcante na história do cristianismo. Agora, vamos passar desta parte falando dos princípios centrais do cristianismo. Os princípios centrais do cristianismo. As crenças cristãs compartilham princípios centrais, incluindo a fé na Trindade, a salvação por meio da fé em Jesus Cristo, os sacramentos como batismo, a comunhão. O batismo e a comunhão. Quando fala da comunhão, estamos a falar da ceia do Senhor. Aliás, o cristianismo tem esses dois sacramentos. Agora, se você vai ao catolicismo, vai encontrar vários sacramentos. Mas o cristianismo, conforme a Bíblia Sagrada, são dois sacramentos como rituais. Quando falamos desse sacramento, estamos a falar da espécie de rituais. Sacramentos, que é o batismo e a ceia do Senhor. Em outras palavras, falamos da comunhão dos santos. Então, e estamos a falar
naquilo que são princípios centrais. Falamos da fé na Trindade, a salvação por meio da fé em Jesus Cristo, os sacramentos, que é o batismo e a comunhão, referindo a ceia do Senhor, e a prática do amor ao próximo. São alguns princípios centrais. São os princípios centrais do cristianismo. Vou repetir. A fé na Trindade, cremos num Deus único, mas que coexiste em 3 pessoas. E falamos da salvação por meio da fé em Jesus Cristo, não pelas obras, mas sim a fé em Jesus Cristo. Também nos sacramentos, que são o batismo e a ceia do Senhor, e também na prática do amor ao próximo. São princípios centrais do cristianismo. Existem vários outros ensinamentos, claro, que são, portanto, resumidos naquilo que nós apresentamos aqui. A Bíblia é dividida entre o Antigo e o Novo Testamento e é reverenciada como a palavra de Deus. Isto no cristianismo. A Bíblia é dividida em 2 partes, que é o Antigo e o Novo Testamento. E ela é reverenciada como a palavra de Deus. E depois vamos ver um pouco sobre a diversidade e as denominações. Diversidade, ou seja, as diferenças no cristianismo e as denominações. A diversidade no cristianismo é evidente em tradições litúrgicas, práticas sacramentais e interpretações teológicas. Então, essas são as 3 principais diversidades que nós vimos no cristianismo. Quais são? Estamos a falar de tradições litúrgicas. Tradições litúrgicas, quando fala da liturgia, estamos a falar da regra do culto, ou a ordem que é estabelecida para o culto. Cada igreja tem uma liturgia diferente da outra, de como o culto é ordenado. Tem igrejas que começam com a pregação, depois vem orações, danças ou cânticos. Tem igrejas que começam com orações, cânticos, profecia, milagres, e um pouco de pregação aqui, entendeu? Então, a liturgia são tradições litúrgicas. Faz com que uma igreja seja diferente da outra. E não só falamos das práticas sacramentais. Como já nos falamos aqui dos sacramentos como principais sacramentos e os únicos mais ordenados pela Bíblia, por Cristo, como, portanto, o batismo, assim como a ceia do Senhor. Mas existem outros sacramentos em várias outras igrejas. Vários outros sacramentos que são igualmente reverenciados pelos fiéis de tais igrejas ou denominações. Ok? Então, isso também faz com que haja algumas diferenças. E não só as interpretações teológicas. Cada denominação tem um sistema teológico diferente de outra denominação. Vamos a falar das denominações. Vamos citar aqui algumas denominações cristãs. Em seguida, depois da diversidade de denominações, vimos lideranças e estruturas hierárquicas. Lideranças e estruturas hierárquicas. Então, no cristianismo, temos líderes cristãos contemporâneos que desempenham papéis cruciais em várias tradições. Por exemplo, na denominação católica, como o catolicismo,
temos o Papa, que é o chefe da Igreja Católica, certo? O Papa é o chefe global da Igreja Católica. Ele lidera globalmente, enquanto que os líderes ortodoxos, como o patriarca ecumênico, exerce influências nas tradições orientais. No protestantismo, líderes locais, pastores e figuras globais moldam as perspectivas da fé cristã. Então, é verdade que os líderes de cada movimento, de cada denominação, de cada convicção cristã, os líderes têm um grande papel em moldar as crenças que esse grupo em que ele está liderando vão seguir. Portanto, os líderes têm maior responsabilidade e vão prestar aquilo que é a dupla responsabilidade, vão prestar contas diante de Deus. Se for um líder que guiou as pessoas num caminho equivocado, num caminho errado, vai ser muito severo. Porque é disso que Tiago ensinou, que, olha, não sejamos muitos mestres, porque cada um os mestres terão, como é que Tiago disse em Tiago capítulo 3, se não estou errado, ele falou advertindo sobre esta ambição no homem, não é? No capítulo 3, logo no versículo 1 e versículo 2, diz assim: meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refriar todo o corpo. Então, não sejam muitos de vós mestres, porque os mestres vão receber o quê? O mais duro juízo. Porque é uma posição de alta responsabilidade influenciar as pessoas. Na área de ensino, é uma área de alta responsabilidade, porque você está a influenciar outras pessoas. O que estou fazendo aqui vai, de alguma forma, se refletir na sua liderança. Não é algo de brincadeira. Tudo que você concordar comigo, daquilo que estou a trazer aqui, faz parte da sua influência. Ou seja, vai contribuir para o seu crescimento pessoal. Aquilo que você ensina às pessoas também será uma influência para essas pessoas. Então, na área da liderança, alguém disse o seguinte: a liderança é nada mais ou nada menos que influenciar as pessoas. Então, esses líderes que têm alguma influência global, por exemplo, se forem líderes equivocados, quantas almas eles poderão desencaminhar? Quantas almas vão levar consigo para um caminho errado? Entendeu? Então, é uma questão de uma grande advertência, não é? É por essa razão que, como estudantes, como seguidores de Cristo, nós queremos fazer o máximo do nosso esforço para aprendermos corretamente, para que a nossa influência seja uma influência saudável para aqueles que nos ouvirem. Porque, inevitavelmente, irmãos, nós somos seres influenciáveis e não só, também somos influenciadores.
Cada um de nós. Não podemos evitar. Esta é uma realidade da vida. Somos influenciados, mas também influenciamos. É isso que nós vimos aqui quando falamos sobre esses líderes, tanto a igreja, o catolicismo, tanto a igreja ortodoxa, tem um líder ecumênico, aquele que procura trazer a união, trazer uma questão de uma conexão entre vários pensamentos, várias mentalidades nas suas diversidades, não é? Não são todos iguais, cada um tem a sua cultura, tem a sua origem étnica. Então, ele está procurando trazer esta união. Portanto, fala de patriarca ecumênico. É um dos grandes líderes das igrejas ortodoxas. Mas também, no protestantismo, também existem grandes líderes que também influenciam a mente portanto, da igreja protestante. E, claro que todos nós que estamos no protestantismo temos algumas influências desses grandes líderes. É por essa razão que temos, sim, seguir algumas orientações, algumas influências, mas também temos que estudar. Temos que estudar. É muito importante. É muito importante. Mesmo o que estou ensinando aqui, você também tem que examinar, tem que ensinar. Aliás, tem que estudar, para que não seja simplesmente influenciado e, no final do dia, se o pastor Jerônimo estiver equivocado, um dia também seguir cegamente e não saber como identificar esses erros, não é? Como um ser humano também sou sujeito a erros. Mas o importante é que eu dou o meu máximo, eu estudo, examino, mas também posso errar. E assim como o irmão também. Fará o seu máximo, mas também tem pessoas que vão te ouvir aqui, não. Certo? É verdade isso. Sabemos em parte. Ok? Sabemos em parte. Só mais tarde teremos o conhecimento pleno. Mas agora, em parte. O apóstolo Paulo disse isso em 1 Coríntios capítulo 12, capítulo 13, assim que é. Então, aí ele disse que nós olhamos como num vidro, como num espelho. Não é? Ainda não está tudo muito claro. Não é? Pelo menos nós temos um tipo de espelho. Tem pessoas que têm uma escuridão total. Mas nós temos um vidro, conseguimos ver do outro lado, mas não é tão transparente como está. Okay? Mas temos uma visão um pouco mais melhorada do que aqueles que estão numa escuridão total. Ok? Então isso é muito bem, tem que ficar bem claro, mas tem que nos entender a questão da influência. Ok, muito bem, vamos passar para outro ponto sobre a diversidade de líderes contemporâneos. A diversidade de líderes contemporâneos. O cristianismo moderno é caracterizado por uma rica diversidade de líderes influentes. Podemos falar, por exemplo, do catolicismo também, como está no ramo do cristianismo, como o Papa Francisco, que todos nós conhecemos, bem, com a sua abordagem progressista, destaca-se na liderança católica. Ele é um Papa muito diferente dos outros Papas que vieram antes dele. Ele tem uma abordagem progressista. Ele é uma abordagem muito mais liberal também. E ele tem influenciado aquilo que é a Igreja Católica. E também nas tradições ortodoxas, na nossa modernidade, vários participantes têm influência. Ou vários patriarcas, porque eles chamam de patriarcas nas tradições ortodoxas. Eles têm, vários patriarcas têm influência. Enquanto que no protestantismo, pastores locais e figuras globais, por exemplo, no século XXI, tivemos um dos líderes globais como o Billy Graham. Vocês conheceram, alguns conheceram o Billy Graham? Não? Ninguém conheceu? Tenho assistido
tem assistido ela. Ela teve uma influência global, ok? Principalmente, não vou falar no limite, na questão linguística ou idiomas, mas ela teve uma influência global. Infelizmente já partiu, infelizmente ou felizmente já partiu para a glória, não é? Mas os seus ensinamentos continuam, como o irmão diz que ele tem assistido a ela, e nós também temos escutado as suas mensagens, os seus ensinamentos, e não só, e vários outros líderes também que têm essa influência global, ok? Então, tem nos ajudado a crescer na melhor compreensão dos ensinamentos, ok? Mas também temos líderes locais que também exercem esse tipo de influência. Ok? Vamos passar já para a globalização e mídias modernas no ramo do cristianismo. A globalização e mídias modernas. Além das lideranças tradicionais, o cristianismo contemporâneo se destaca pela diversidade de pregadores, autores e teólogos que alcançam audiências globais por meio de mídias modernas, como a internet e as redes sociais. Esse fenômeno reflete a adaptação da fé cristã ao contexto globalizado e às mudanças tecnológicas. Então, é o que nós vimos hoje em dia, o cristianismo tem se adaptado para o contexto moderno e também as mudanças tecnológicas. Não é um cristianismo diz que nós só mantenhamos o nosso foco naquilo que é simplesmente a atuação tradicional ou convencional. Nos tempos de Jesus, a palavra passava só de boca em boca, as pessoas percorriam distâncias para pregar o Evangelho. E continuamos com este método. Não é porque descartamos, mas também temos que nos adaptar ao contexto moderno, ao contexto atual, onde estão as pessoas. Você pode sair daqui e encontrar uma pessoa, tentar falar com a pessoa e não te dar sequer ouvidos. Mas está onde? Está na internet. Está a ver, assistir vídeos, qualquer coisa na internet. Então, se o cristão não sabe como alcançar as pessoas através da internet, ele fica desatualizado. A igreja que não investe nesta área moderna de alcançar e pregar o Evangelho através das redes sociais está ficando atrás. Certo? É muito importante. Todos nós somos líderes aqui. É muito importante sabermos isso. Aliás, a Covid-19 veio abrir a mente de muitos de nós sobre essa necessidade de podermos... talvez Deus viu que não. As pessoas dormem. Tem várias pessoas que estão perdendo nas redes sociais. Quando você fala com jovens não têm capacidade de te escutar muito. Mas choram por dentro. Ok? Mas eles não vão se abrir. Mas se eles encontram uma mensagem, um ensinamento, eles vão escutar. Porque estão em busca de respostas. São milhares de pessoas que são salvas através de programas online. Então, se não houvesse esta opção, esta oportunidade, muitas pessoas, obviamente, iriam ao inferno. Alguns estão em países remotos em que os evangelistas não chegam lá, mas a internet chega lá. Alguns estão em países fechados, onde a Bíblia é restrita, mas a internet leva a mensagem para lá. Então, esses são alguns esforços empenhados pela comunidade cristã a nível internacional para poder trazer o Evangelho a várias outras partes do mundo e as pessoas que, obviamente, não poderiam receber de outra forma. Este que é o cristianismo. Poderemos aqui trazer algumas estatísticas quanto a algumas denominações protestantes.
algumas denominações protestantes. O protestantismo histórico nos fala sobre a existência de cerca de 300 a 500 milhões protestantes. Quando falamos de protestantes, estamos a falar de algumas denominações que se desligaram do catolicismo a partir da grande reforma cristã que ocorreu nos séculos, foi século XVII ou XVI? Ou XVIII? Já estou ficando velho, esqueço muitos dados com facilidade. Então, mas com a questão com o destaque de Martinho Lutero, com o Zwingli, assim como com o João Calvino, são os grandes atores da reforma protestante. Estamos a falar do anglicanismo. O anglicanismo também é considerado como igreja protestante, mas não se desliga tanto do catolicismo. E estamos a falar de cerca de 110 milhões, e esta é uma denominação. 110 milhões de participantes a nível global. Anglicanismo, os anglicanos. 110 milhões. Igrejas batistas têm uma média de 100 milhões de membros. E depois temos o luteranismo. O luteranismo que deriva esse termo do próprio Martinho Lutero, que foi um dos grandes qual é essa palavra que eu preciso? Protagonize. Protagonista. Muito obrigado. Foi um dos grandes protagonistas da reforma cristã. Então, o luteranismo conta com cerca de 70 a 90 milhões de membros. 70 a 90 milhões de membros. E depois temos igrejas reformadas. Sabe de onde vem a igreja? Quem foi o autor da igreja reformada? Ou fundador, seria bem assim? É um dos grandes reformadores também. O João Calvino. Então, as igrejas reformadas vêm do calvinismo. São cerca de 80 milhões de membros. Então, estas são todas denominações. Depois vamos ver ao metodismo. Metodismo, estamos a falar da igreja metodista, que encontra as suas origens do João... Não. É o quê? Charles Wesley. É Charles ou John Wesley? É John Wesley. É John Wesley. Charles era o irmão de John. O Charles era o cantor. Ele compôs muitos hinos, enquanto que o John Wesley era o pregador. Ele trouxe um grande reavivamento na Inglaterra nesse período. Então, o metodismo foi fundado com John Wesley e conta com cerca de 80 milhões de membros. E encontramos também Adventismo, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, cerca de 22,3 milhões de membros. E depois encontramos o restauracionismo. Vamos falar de igrejas que estão mais focadas na restauração. O restauracionismo conta com cerca de 7 milhões de membros. E na lista que eu tenho aqui, que estamos a falar dos mais destacados, temos anabatismo.
os anabatistas. Anabatistas estamos a falar de cerca de 4 milhões de membros. Então, estamos a falar aqui de várias denominações, mas queria trazer um pouco mais nas denominações mais evangélicas, protestantes evangélicos. Vamos lá. Protestantes evangélicos, qual é a maior dessas? Igreja protestante evangélica, que é a fé batista, não é? A Igreja Batista. Esta é a mais, chama-se de fé batista. Cerca de 49 milhões. 49 milhões. São mais protestantes evangélicos. E depois, não denominacionais. Igrejas não denominacionais. São cerca de 19,7 milhões. Poderíamos falar aqui da diferença entre igreja denominacional e igreja não denominacional. Mas não sei se é de interesse de todos. Ok, vamos lá ao metodismo evangélico. Temos cerca de 14,6 milhões. E depois temos o pentecostalismo, cerca de 14,6 milhões de membros. Alright? So, isto ainda não sei do cristianismo. Então, são vários dados que poderíamos trazer aqui, mas estou trazendo um resumo mais conciso em termos daquilo que a informação existente em relação ao cristianismo. Vamos ao nosso intervalo, depois voltaremos para dar a continuidade, vamos ver um pouco do islamismo e hinduísmo. Eu creio que teremos o tempo suficiente para as duas religiões. Amém? Amém. Muito obrigado. 10 minutos.